Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a matriz da revolução pessoal. O que seria isso? Matriz da revolução pessoal nada mais é do que pensar em si mesmo. O que eu preciso fazer na minha vida para organizar as coisas no sentido de que eu tome posse, tome propriedade sobre aquilo que eu vou fazer, sobre aquilo que eu penso e quem eu quero ser. Então, a matriz da revolução pessoal é os aspectos que eu preciso olhar para modificar a minha vida, porque os significados que eu dou para as coisas que eu faço, para os resultados que eu tenho, é a partir das minhas experiências que eu trago da minha família, que eu trago da minha história, e que muitas vezes essas referências estão sempre me levando para o mesmo lugar, mas eu não estou contente com esse resultado. Às vezes a gente busca muito se espelhar no outro, se espelhar no externo, se comparar com as pessoas e buscar os nossos resultados a partir dessa comparação. Dificilmente a gente pensa em resultados próprios a partir daquilo que a gente é, a partir daquilo que eu sinto, que eu desejo, que eu gosto, que eu quero. Então, se qualquer pessoa de fora vier para mim e disser, não, mas você tem que fazer as coisas dessa forma, a gente se bloqueia, para de fazer as coisas como a gente gostaria para seguir aquilo, a opinião de alguém que nem tem noção daquilo, né, dos nossos propósitos, dos nossos objetivos. Então, pensar na matriz da revolução pessoal é observar esses pontos que eu vou fazer, né, que eu vou falar para vocês hoje e perceber na tua vida cotidiana, na tua vida como é que está, como é que estão esses pontos na sua vida pessoal. Primeiro ponto, quando a gente pensa em revolução pessoal, em evolução pessoal, é pensar assim, como é que você tem se referido a você mesmo? Que história você conta da tua história? Quando alguém chega para você e pergunta, quem é você? Como é que você se refere a você mesmo? Que história você conta da tua história? Se alguém te perguntasse hoje para você contar um pouquinho do que aconteceu com você, me conta um pouco sobre a tua infância, sobre a tua adolescência, sobre o teu trabalho, como que você chegou nesse patamar dentro do teu emprego que você está hoje. Como é que você contaria isso para as outras pessoas? Tu tem contado a tua história a partir da tua perspectiva ou você conta a tua história a partir da perspectiva das pessoas que conviviam com você e colocavam o olhar delas, a percepção delas dentro daquilo que você vive. Então, olhar para a sua história é honrar e respeitar tudo aquilo que aconteceu no passado, tudo aquilo que aconteceu até você chegar aqui. Porque se não fosse da forma como foi, você não teria chegado aqui. Eu vou pedir para que agora você pegue um papel e uma caneta e faça comigo uma linha do tempo nesse papel, colocando no ponto inicial o passado, mais ou menos no meio dessa linha o ponto presente e no final dessa linha um ponto escrito futuro. Pega um papel e uma caneta e faz esse exercício agora. Te dou um minutinho aí para você concluir esse exercício. Escrever passado, presente e futuro. Então, pegou o papel e a caneta? Já escreveu? Agora, eu vou pedir para que você, lá no passado, lá naquele pontinho que você escreveu passado, você coloque a sua data de nascimento. Agora, no ponto presente, eu vou pedir para que você coloque. Agora, no ponto presente, eu vou pedir para que você desenhe um bonequinho para te representar e escreva ao lado desse boneco a palavra agora. Por quê? Se a gente parar para observar, do tempo passado até agora, quantas coisas aconteceram? Você é quem é hoje por todo esse trecho de vida que você viveu. Hoje você tem o olhar que você tem para as coisas, você toma a atitude que você toma hoje diante das situações por causa de tudo que você viveu nesse trecho da tua vida. Porque se você olhar nesse percurso, você tem a tua infância, a tua adolescência, né? A puberdade, a adolescência, a juventude. Depois da juventude, o início da fase adulta para alguns ou para outros já, né? A fase adulta, anos já de fase adulta. Aí você tem as tuas primeiras paixões,
Aí você tem os teus primeiros, as tuas primeiras desilusões, as tuas conquistas, aquilo que você deixou para trás, coisas que você gostaria de ter feito diferente e que você não fez. Quantas coisas aconteceram nesse período de tempo? E tudo isso forma a bagagem de conhecimento que você tem agora. E esse agora é tudo que você tem. Porque esse passado ele já foi, ele já passou, ele não volta mais. E o futuro, até você fazer essa linha do tempo, esse pedaço da linha do tempo, até chegar no futuro, esse ainda não existe. Você pode sim projetar coisas para esse próximo pedaço, mas o que você tem é o agora, é o hoje. E é neste hoje que você precisa agir, que você precisa mudar, que você precisa repensar muitas coisas daquilo que você já fez na linha anterior, no pedaço anterior, e daquilo que você quer fazer deste momento em diante. Que história você conta da tua história? Que história você conta de tudo isso que você viveu nesse período? De toda essa bagagem que você reuniu ao longo desses anos? Ao perceber esse movimento de como eu conto a minha história, vocês percebem também quantas coisas que daqui a pouco vocês estão contando na perspectiva dos outros e não na perspectiva de vocês. Eu faço esse exemplo com a minha própria vida, quando eu percebi isso. Eu engravidei muito cedo, tive que casar muito cedo, passei por uma separação, enfim, foram momentos muito difíceis, porque foi uma gravidez na adolescência e por isso eu fui muito julgada por muitas pessoas. Mas aí, por muito tempo, quando falavam de mim, eu tinha vergonha de contar. Ou eu falava de uma forma envergonhada, ou com medo, ou com receio, ou me menosprezando, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu era louca, porque eu era inconsequente, isso. Eu falava muito mal de mim, porque eu projetava nesta adolescente todas aquelas críticas e apontamentos que as pessoas de fora faziam sobre mim. Quando eu compreendi que eu conto a minha história a partir dos meus conhecimentos, a partir daquilo que eu vivo e não a partir do que o outro vive ou que o outro acha e enxerga, eu libertei muitos traumas e muitas amarras, emocionais que eu tinha em relação a esse contar a minha história. Então, que história você conta da tua história? É olhar para a história e trazer a força da história. Qual é a força da tua história? A força da minha história é ter sido uma mãe adolescente que enfrentou muitos desafios, tantos pessoais, quanto da sociedade, quanto da família, pelo julgamento, pela crítica, em virtude de ter sido mãe muito nova, que se tornou uma pessoa melhor diante de tantas provações, por ser nova, estar educando uma criança, estar casada, assumindo um casamento. Logo depois, claro que pela imaturidade, acabei tomando algumas decisões e acabei me separando, mas isso também me trouxe muita força porque me fez superar muitos obstáculos, muitas dificuldades emocionais, financeiras, de relacionamentos, porque com tudo isso fui humilhada muitas vezes, tive muita dificuldade, pouca ajuda de pessoas que às vezes eu julgava que seriam as que mais me ajudariam, mas tudo isso me fortaleceu para que eu fosse buscar mais conhecimento, que eu não parasse de estudar, que eu me tornasse uma profissional melhor, que eu construísse uma nova família, que eu resgatasse muitas coisas que eu tinha perdido e para que hoje, com esse nível de conhecimento, de bagagem, de vivência, de experiência de vida, eu possa então ajudar jovens, adolescentes, pais, professores, educadores, profissionais, pessoas que lidam com pessoas e pessoas que estão envolvidas em relacionamentos familiares para se tornarem pessoas melhores. Então essa é a minha história. É isso que eu trago de força. E vocês precisam olhar para isso. Qual é a história que vocês contam da história de vocês?
E aí, quando a gente para olhar nesse próximo pedaço, daqui do agora até o futuro, qual é as tuas projeções? O que você gostaria de fazer? O que você quer estar fazendo daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 15 anos? Quem você vai impactar na tua vida? Como você vai usar aquilo que você traz de bagagem para fazer o bem, para ajudar, para ter resultados? Seja para você, ou seja para tua família, ou seja para o teu trabalho. O que você projeta para esses próximos anos? Essas projeções, elas são feitas no presente. Elas são feitas agora. E se você não está projetando nada, você vai ir vivendo esse próximo pedaço da tua vida, superando cada dia um obstáculo ou uma situação que vai se apresentando conforme aquilo que você vai vivendo. E muitas vezes você vai chegar lá no futuro e vai olhar para trás, assim como você está fazendo agora, às vezes, e olhando para trás, sem gostar muito dos resultados que você teve, das atitudes que você teve, das coisas que você decidiu fazer, das decisões que você tomou. Então, se você projetar esse futuro, você vai ter mais chances de, quando chegar lá na frente, você olhar para trás e dizer: sim, foi isso tudo que eu quis fazer. Eu tomei essas decisões de forma consciente, sabendo exatamente onde eu queria chegar. Porque as pessoas às vezes, projetam o futuro, pensam, que futuramente eu quero fazer isso, quero ser isso, e vivem muito nesse futuro. Quando eu chegar lá, quando eu tiver uma certa idade, quando eu conseguir isso. E vivem o presente nessa projeção do futuro. Mas o futuro, ele é só uma projeção. Eu não tenho futuro, eu não tenho passado, eu só tenho agora. Então, o que eu vou fazer com este agora? Às vezes tem pessoas que passaram por dificuldades muito grandes. E pode ser que no primeiro momento, quando a gente fala isso, passe essa ideia de que não é possível mudar a história. Com certeza que não é mudar a história. É falar, é contar essa história a partir de um olhar diferente, a partir de um lugar diferente. Porque se eu tô nesse lugar de vítima, eu vou olhar para minha história e eu vou dizer: mas todo mundo só me passou a perna, só me julgou, me criticou, ninguém me ajudou, porque a culpa é do meu ex-marido, a culpa é não sei de quem, eu procuro culpados quando eu não quero assumir a minha responsabilidade e o meu aprendizado na situação. Agora, quando eu assumo a minha responsabilidade e aceito o aprendizado que essa história trouxe para mim, eu tenho sim capacidade de olhar para essa história de um outro lugar. O lugar daquele que venceu, o lugar daquele que superou, o lugar daquele que é adulto o suficiente para olhar para trás e ver quanto que isso me ajudou a me trazer até aqui, quanto conhecimento, quanta bagagem. Então, tomar consciência desses momentos é algo definidor da nossa vida. É olhar para quais momentos da minha história, seja lá na infância, seja lá na adolescência, na fase adulta ou hoje, quais são os momentos mais impactantes, mais cruciais, mais definidores que aconteceram nessa história e de que forma que eu conto isso para as outras pessoas. Então, para iniciar esse movimento de olhar para a nossa história e contar uma nova história sobre nós mesmos, vamos fazer alguns exercícios. Primeiramente, eu gostaria muito de salientar para vocês que a nossa história ela é dividida em 4 partes, digamos assim. A primeira delas é a infância. A infância, então, vai do 0 até os 9 anos, 8, 9 anos. Essa é a fase da infância. 10 para uns um pouquinho mais, outros para um pouco menos, né? Depois da infância, nós temos a adolescência, que vai dos 11 até os 17, 18 anos, uns um pouquinho mais, uns um pouquinho menos. Depois da adolescência, nós temos a juventude, que a juventude é ali por volta dos 18 até os 25, 30 anos. E aí, depois dos 30, a fase adulta, que é a fase onde a gente também tem mais liberdade e mais responsabilidades também. Então, dá para se dizer que a nossa vida, ela é mais ou menos organizada dentro dessas fases, né? Depois, claro, tem outras, mas
as principais fases são essas. E aí, o que eu vou pedir para que vocês façam agora? Nesse movimento de tomar consciência da sua própria história e da forma como vocês contam a sua própria história, esse primeiro movimento vai ser para pedir para que vocês, nessa folha mesmo que vocês utilizaram para fazer a linha do tempo, se tiver espaço, vocês coloquem então a palavra positivo. O que significa isso? Todos os aspectos positivos vocês vão listar dentro de cada uma dessas fases, que daí embaixo dessa palavra positivo vocês vão colocar infância, adolescência, juventude e adulto. E aí, dentro de cada uma dessas fases, vocês vão escrever para mim agora uma situação, um momento que foi definidor da vida de vocês nessa etapa da tua história. Então, lá na infância, o que define a tua infância? Qual foi o momento definidor positivo que aconteceu na tua infância e que você amou aquilo que aconteceu na tua vida? Lá na tua adolescência, qual foi o teu momento definidor? O que definiu a tua adolescência? Né? Que é uma situação assim muito boa, muito, que você nunca mais esqueceu. Na tua juventude também e na tua fase adulta também. Então, dentro desses quatro momentos da tua história, você vai definir, né, 4 momentos definidores que aconteceram nessas fases da tua vida. Pausa esse vídeo, realiza a atividade, né, pensa uns minutinhos e aí depois retoma para nós continuar. Continuando com as nossas atividades, agora nós vamos fazer então quais foram os aspectos negativos. Nessa mesma folha você procura um espacinho para tu escrever agora negativo, repete de novo, né? Infância, adolescência, juventude e adulto. E ao lado de cada uma delas você vai colocar qual foi o momento definidor da tua história que aconteceu algo negativo que impactou fortemente a tua vida. Quais momentos foram esses? Tudo o que aconteceu com você foi para te formar a pessoa que você é hoje. Então, olhar para tudo isso, honrar e respeitar essa história é algo que também vai te ajudar a você conseguir dar os próximos passos, a melhorar a tua vida nos próximos anos, na tua existência. Então, agora, com muito respeito, você vai também tirar um tempinho, pausa esse vídeo e você vai fazer então esse exercício colocando aí os momentos definidores da tua história, mas nesse aspecto mais negativo, coisas, os desafios, coisas mais difíceis que aconteceram na tua vida, nesses períodos da tua vida e que te trouxeram muito aprendizado. Então, continuando, após o nosso exercício, quero trazer para vocês uma frase do José Roberto Marques que dizia assim: o futuro é a construção do presente. Então, tudo que eu quero na minha vida futura, tudo que eu quero a partir de hoje, eu vou construir agora, com o olhar que eu tenho para as coisas, com a consciência que eu trago para as coisas, mas principalmente respeitando e honrando aquilo que passou. A essência para despertar o teu poder pessoal está em honrar o pai e a mãe. Honrar as tuas raízes, da onde você veio. A única maneira de evoluir é aceitar a sua história, aceitar o seu pai e a sua mãe, indiferente do que aconteceu, pelos aspectos positivos, pelos aspectos negativos, mas todos eles tiveram um porquê, tiveram um propósito. Eles foram necessários para te tornar a pessoa que você é hoje. E para que você possa construir uma projeção de vida futura muito melhor, você precisa deixar esse passado para trás, mas honrando e respeitando tudo o que aconteceu, sem se colocar nesse papel de vítima, culpando as pessoas. Às vezes a gente também é culpado. E como Bert Hellinger mesmo dizia, quando a gente assume a culpa, nós somos capazes de fazer algo com ela. Agora, enquanto eu estou colocando a culpa no outro, a culpa no outro, a culpa no outro, eu não consigo fazer nada com isso. Eu estou me colocando somente no papel de vítima e estou buscando aliados, pessoas que concordem comigo, que me validem para continuar na dor e no sofrimento.
Então, honrando a tua história, você vai estar honrando o teu pai e a tua mãe, olhando para tudo aquilo que aconteceu, compreendendo que isso foi necessário para você evoluir, você vai estar honrando as tuas raízes. E é isso que importa. É isso que é o fundamento da evolução pessoal. E a gente tem que ter esse entendimento de que tudo na vida tem uma luz e tem uma sombra. Nós vivemos num mundo dual, e que a dualidade ela existe em tudo, dia e noite, frio e quente, bom e mal. Nós, enquanto seres humanos, biologicamente falando, também somos seres duais. Nós temos o nosso lado emocional e o nosso lado racional. Nós não somos somente uma coisa, somente racional ou somente emocional. Nós somos os dois. Assim como tem dias que nós vamos estar emotivos, vamos lidar com as situações de uma forma mais emocionada, mais difícil, mais envolvida, também vai haver os dias em que a gente vai tomar atitudes de uma forma fácil, prática, rápida, racional, sem muitas, sem muito rodeio, sem olhar muito para essa questão emocional. Porque sim, nós somos duais, nós somos luz e sombra. Tem dias que nós somos queridinhos, sim, e tem dias que nós somos um monstro. E tá tudo bem. Nós não precisamos mostrar só um lado. E quando a gente quer mostrar só um lado, só o nosso lado luz, só o nosso lado queridice, a, a, nossa, a nossa vida traz sintomas e o nosso corpo biologicamente também traz sintomas. Porque a força biológica que o corpo faz para afogar essas emoções de raiva, de estresse, né, de ira em algumas situações, de falar alguma coisa e você ter que segurar, porque eu quero só ser queridinha, né? O nosso corpo sofre muito com isso. E é daí que vem muitas doenças, muitas questões psicossomáticas. Quando a gente assume o nosso lado luz e sombra, nós também libertamos essa necessidade de querer agradar todo mundo e ouvir todo mundo e aceitar o que todo mundo impõe para nós nas questões que a gente precisa resolver. Quando a gente é capaz de olhar para as nossas dores, quando a gente é capaz de olhar para as nossas sombras, nós também somos capazes de curar essas sombras, de curar essas dores. Não é fácil? Não é. Não é porque às vezes a gente fica dando voltas e voltas e não toma essa atitude de resolver. Você só será capaz de se tornar um ser luz, uma pessoa boa, quando você assumir as suas sombras, quando você assumir o seu lado negativo, quando você aceitar a dualidade da vida. E para isso, então, para te ajudar nesse processo de aceitação, eu trago para vocês agora as 4 leis espirituais da Índia que falam desse processo de aceitação, ou chamadas, né, as 4 leis da aceitação. O que cada uma delas traz de ensinamento para nós, para que a gente coloque na nossa vida diária e comece a mudar nossos comportamentos, as nossas atitudes e a incluir essas leis na nossa vida. A primeira lei da aceitação é a seguinte: só acontece o que tem que acontecer. O que essa lei diz, né? Nem uma vírgula, nem mais, nem menos. Tudo o que acontece tem um propósito. Tudo o que acontece na vida, que aconteceu lá atrás na nossa história, tinha um propósito para alguém. Às vezes a gente não tem consciência. Para que seria isso? Por que seria isso? Ou para quem seria, né? Mas o universo ele está constantemente proporcionando situações, circunstâncias para o crescimento pessoal. Aí cada um, né, dá o nome que quiser. A lei do karma e o dharma, a lei do dar e receber, a lei da ação e reação, enfim. Indiferente de qualquer uma dessas denominações, todas elas trazem esse fundamento de que nada acontece por acaso. Só acontece o que tem que acontecer. Então, às vezes a gente, né, fica se questionando o porquê disso, o porquê daquilo. Só acontece o que tem que acontecer. Só vai dar certo se é para dar certo. Só acontece o que tem que acontecer. A segunda lei da aceitação é a lei de que todas as pessoas que entram ou se conectam na nossa vida são as pessoas certas. O que isso quer dizer? Nós não estamos, por mais difícil que estejam os nossos relacionamentos,
seja no trabalho, seja em casa, seja na sociedade, enfim, por mais difícil que esteja esses relacionamentos, todos eles trazem um aprendizado. E não é à toa que você se conectou com essas pessoas. Ou porque elas têm algo para te ensinar, ou porque você tem algo a ensinar para elas, ou por ambas, né? Ambas têm que trocar esse entendimento. E muitas vezes, de acordo com essa lei da aceitação, essas pessoas estão na nossa vida justamente porque é a forma como nós temos de trabalhar o nosso ego. Porque muitas vezes a reclamação que a gente tem das pessoas que convivem com a gente é em relação ao comportamento que elas possuem, ou a forma de pensar que elas têm. E aí, quando a gente critica ou julga ou não aguenta ouvir certas coisas, nós precisamos parar e se questionar. Por que isso me incomoda tanto? Por que eu não posso ouvir isso? Por que esse comportamento me irrita tanto? O quanto que eu, às vezes, estou sendo igual a essa pessoa. Quando a gente para colocar essa lei da aceitação no nosso dia a dia, nós possibilitamos um aprendizado e uma evolução pessoal muito grande. Porque é difícil. É mais fácil a gente ficar no julgamento, na crítica, apontando o dedo e reclamando de todo mundo que convive com a gente. Mas quando nós olhamos para as nossas relações e olhamos para nós, automaticamente nós temos a capacidade de mudar em nós mesmos alguns comportamentos e aí ou passa a não fazer mais sentido, não incomodar mais aquilo que aquela pessoa fazia, ou nós automaticamente também nos desconectamos e essa pessoa sai da nossa vida e a gente vai, né, se conectar com pessoas diferentes, com outros desafios novos para a gente aprender. Então essa segunda lei, ela é maravilhosa, ela ajuda muito a, a nos trazer essa consciência das nossas sombras, né? O que eu preciso trabalhar em mim. A terceira lei só começa quando começa. Tudo começa no tempo certo, no tempo que está pronto para viver e para sentir. Então, às vezes a gente quer adiantar as coisas, quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. Porém, segundo essas leis espirituais, a lei da aceitação, nós precisamos entender que as coisas elas vão acontecer quando tem que acontecer. Porque às vezes você não está maduro o suficiente, você não está pronto o suficiente para você dar conta de fazer aquilo que precisa ser feito. Quantas coisas que vocês hoje param para pensar nessa trajetória de vida, que se fosse hoje, vocês não teriam feito, porque vocês tentaram fazer antes do tempo e não deu certo. Tentaram apressar as coisas e não deu certo. E quantas coisas que vocês foram fazendo, cada coisa no seu tempo, e elas frutificaram e deram muito certo, vocês tiveram resultados. Então, só acontece quando é hora de acontecer. Só começa quando começa. Então, não existe nada começar antes do tempo. Ah, mas estou muito velha para fazer tal coisa. Não. Você começa quando começa. Se é agora, é agora. Não foi lá aos 20 anos. Cada um tem o seu tempo. Assim como o Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos aos 45, tava, né? O Trump chegou lá aos 70. Só começa quando começa. Cada um tem o seu tempo. O meu tempo é diferente do tempo do outro e do outro, e cada um no seu tempo as coisas vão estar prontas e aí sim você vai poder começar a viver e a experimentar, né? Sentir tudo aquilo que você gostaria. E a quarta lei é que só termina quando termina. Às vezes a gente também se questiona por que não terminei isso antes. Só termina quando termina. Só termina quando eu aprendi tudo que eu precisava aprender. Só termina quando a gente está pronto. Antes não vai acabar. Da mesma forma que só começa quando eu estou pronto, só termina quando eu estou pronto também. Então nem antes e nem depois. Tudo a seu tempo. Há tempo de começar e há tempo de terminar. Há tempo da planta e há tempo da colheita. Está na Bíblia isso. Que a gente seja capaz de perceber e de aceitar também os tempos
que a vida vem trazendo e os aprendizados que a vida também traz com esses momentos, né, com esse tempo que a gente vive, tudo vai terminar no tempo certo. Então, nessa nossa aula, nós falamos um pouquinho sobre a nossa história e eu vou pedir para que vocês fizessem algumas atividades para a gente retomar um pouquinho esse olhar daquilo que a gente já viveu. Agora, eu vou deixar aqui nessa aula o PDF com o exercício da minha história em 4 capítulos, para que vocês imprimam essa folha, encontrem um lugar tranquilo, para então, a partir daqueles tópicos que vocês colocaram no exercício que a gente fez em aula, vocês sentem e escrevam, como se fosse uma carta, contando para alguém, né, como que foi a tua infância, a tua adolescência, a tua juventude, a tua fase adulta, o teu dia de hoje. Contando essa história, vocês vão perceber o quanto que vocês vão trazer de entendimento sobre várias situações que vocês viveram na vida de vocês. E da forma como vocês contam essa história, procurem trazer essa consciência dessas leis da aceitação enquanto vocês vão escrevendo, também para perceber aonde que cada uma dessas leis se encaixam dentro dessa história sua, da tua vida. E ao fim, então, vocês vão projetar o que vocês vão desejar para esse futuro, para os próximos anos, as próximas etapas da tua vida. Espero que essa aula tenha feito muito sentido e te ajude a fazer essa revolução na tua vida pessoal.